Amém? Amém, Vini? Tudo bom aí? Glória a Deus. Amém, galera. A palavra que eu vou ministrar hoje para vocês é uma palavra que vocês... Quem é da célula da Duda aqui? Quem é? Quem é da célula da Duda? Da célula de quinta-feira, né? Quem é da célula da Duda de quinta-feira? Só levanta a mão aí para mim. Ah, beleza. Ah, entendi. Pronto. A Duda, ela deu essa palavra na quinta-feira. Vixe, cuida. E essa é uma palavra assim que tocou muito meu coração, cara, por um bom tempo. E na verdade a palavra do Senhor, ela nunca tem prazo de validade. Ela nunca tem prazo de validade, então ela sempre se renova. E quando a Duda pediu alguma palavra e tal para ela ministrar na célula, eu li toda essa palavra de novo para mandar para ela, né? E aí eu fui ministrado pela minha própria palavra. Eu fiquei olhando assim, caraca, velho, não é que é isso mesmo? É que é verdade? Essa palavra aqui eu acho que eu fiz há uns 4 anos atrás, por aí. E foi justamente no início quando Deus ele me entregou um versículo que eu carrego até hoje. Eu quero que vocês abram comigo lá em Mateus 11:12. Prestem bastante atenção. Ela é uma palavra simples. Ela só pode se tornar difícil de ser aplicada na nossa vida, mas ela é uma palavra simples. Então eu quero que você ouça essa palavra e que você pratique. A palavra de Deus fala que o servo diligente, que na verdade o diligente é aquele que ouve e pratica. É aquele que constrói a casa sobre a rocha. A pessoa que constrói a casa sobre a rocha, ela ouve e pratica a palavra do Senhor. Aquele que constrói a casa sobre a areia, não é um desviado da vida, na verdade é simplesmente aquele que ouve e não pratica. Que ouve, vem para os cultos, ouve, legal, mas a minha animação maior está em ver o fulano de tal, que faz tempo que eu não vejo, e durante a semana é corrido, minha mente está pensando na comida depois do culto. Ou seja, ouve tudo que é ministrado, mas não se importa em praticar. Infelizmente, você está construindo a sua casa sobre a areia. Então, diga comigo hoje à noite. Eu vou construir minha casa na rocha. Eu vou construir minha casa na areia. Peguei, hein? Eu vou construir minha casa na rocha. Amém? Mateus 11:12 diz o seguinte: desde os dias de João Batista até hoje, o evangelho tem se tornado por esforço, e só os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11:12. Desde os dias em que João pregava, na minha versão aqui, NVT, o reino do céu sofre violência e pessoas violentas o atacam. Olha que loucura. Deixa eu pegar até uma comparação aqui. Eu amo fazer essa comparação aqui. Na NVI diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Na versão Almeida, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, a palavra que eu vou ministrar para você hoje, o tema dela é o evangelho do esforço. O evangelho do esforço. Essa foi a primeira palavra que Deus entregou na minha vida. Ele falou assim: Jessé, é o seguinte, você é de uma família você é de um lar cristão, você já nasceu em um berço cristão, já desenvolveu todo o aprendizado da Bíblia durante a sua infância, durante a juventude. Só que está faltando uma coisa. Aí o que foi, Deus? Esforço. Não adianta eu saber o que tem que fazer e não fazer. Não adianta também eu saber o que tem que fazer e ficar choramingando, ficar arrumando uma desculpa para eu não fazer. O que eu, Jessé, muitas vezes fazia? Se você se identificar aí, você vai soltar aquele sorrisinho de canto.
Eu usava a Bíblia para falar que o irmão estava errado. Já tem gente se entregando aqui já. Eu usava, ei, tira a trava do teu olho aí, ó. Usava a Bíblia para arrumar um motivo para justificar o que eu estava fazendo. E aí eu parei de fazer isso também quando eu li Romanos 1, lá no finalzinho. O apóstolo Paulo ele fala, olha, as pessoas que tais coisas praticam, não somente praticam, mas aprovam aquilo que praticam. E aí eu percebi, toda vida que a gente vai fazer alguma besteira, a gente tem que justificar a nossa besteira. A gente tem que falar, também não é tão ruim assim, né? Também não é tão pesado assim. E quando é para as coisas de Deus, a gente arruma motivos para não fazer. Para as coisas do mundo a gente arruma motivos para fazer. Mas para as coisas de Deus a gente arruma motivos para não fazer. Então eu quero justamente virar essa chave na tua mente hoje. Amém? Que a partir de hoje você arrume motivos para fazer as coisas de Deus. Que você encontre o prazer no Evangelho, que você encontre o prazer no esforço pelo Evangelho. Amém? Então vamos lá. Só virar aqui, que a letra está pequenininha. Ou seja, no Evangelho do esforço, vamos lá. Deixa eu só resumir um pouquinho aqui a minha história para vocês. E aí vou encaixar vocês em tudo aquilo que eu quero falar. A minha história ela começou de uma forma bem acelerada no reino de Deus. Na verdade, eu sempre gosto de tipo assim, parar e ver o que eu fiz em relação ao reino de Deus e o que eu estou fazendo, como eu estou me movimentando. E eu percebo que Deus ele desenvolve comigo de uma forma bem acelerada. Tipo assim, Jessé, você é 100% meu e acabou. E desde o meu primeiro encontro com Deus, da minha primeira experiência com Deus, eu fui bem impulsivo em tudo aquilo que eu iria fazer de correto. Por quê? Porque quando eu fazia, na verdade, alguma besteira, eu sempre era muito impulsivo. Eu sempre agia muito por impulso. E aí, quando eu me converti, realmente, eu falei assim, poxa, por que eu não posso ser impulsivo também para as coisas de Deus? Por que eu também não posso me entregar totalmente assim, de cabeça para as coisas de Deus? Por que eu tenho que ir com calma, certinho, enquanto para eu fazer qualquer outra coisa, eu pulo de cabeça? E aí Deus ele me colocou para orar de meia-noite às 6, Deus ele me colocou para viver muitas coisas, Deus ele me colocou onde eu estou hoje aqui com vocês. E em todas as vezes Deus ele tem se mostrado de uma forma muito impulsiva na minha vida. Onde há um momento de entrega total, de esforço total. Eu estava conversando com o Bia hoje, Bia, olha aqui minha rotina, velho, como é que tá? De 6 às 11 da noite, pilhado de coisas, mas Deus ainda está me pedindo coisas. Como é que eu faço isso? Deus ainda pede o meu tempo. Como que eu faço isso? Sempre pedindo mais e mais. Ou seja, Ele quer o meu esforço. E uma das coisas que eu achei muito interessante na minha vida foi o quê? Que Deus ele foi me dando uma vontade muito grande de não somente ler a Bíblia, mas de viver o que estava escrito na Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia e olhar assim, cara, se Ele está me dando autoridade para curar, se Ele está me dando autoridade, isso aqui não é só um conto de fadas, não. Eu acho que tem alguma coisa aqui. Eu acho que é para eu fazer alguma coisa. E eu comecei a pegar toda a parte, comecei por Provérbios. Eu comecei a pegar o livro de Provérbios e aplicar no meu dia a dia. Alguém que já leu o livro de Provérbios? Só levanta a mão, pronto. Não é bem prático? É prático, não é? É prático ou não é? É prático ou não é, gente? Pelo amor de Deus. Ou seja, faça isso. É engraçado que ele fala até o óbvio, ó. Não seja caloteiro, pelo amor de Deus. Não roube, por favor. São coisas simples. São coisas fáceis de ser aplicadas. E às vezes eu li assim, legal. E anotava, fazia anotação linda. E eu vivia o meu dia. Passava a prova para eu praticar aquilo que eu li. Deixa quieto, depois eu faço isso aí. Eu já fiz meu devocional, já estou completo. Sendo que na verdade é para ser aplicado. Então eu comecei a sentir um desejo
de aplicar a Bíblia no meu dia a dia. Aplicar. Então que você crie também esse desejo. A partir disso, o que acontece? Ó? Vamos abrir lá em João 4:10. João 4:10. Vamos lá. Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Essa palavra, ela entrou no meu coração de uma forma tão profunda que eu peguei e eu olhei assim: Deus, o Senhor está me pedindo tudo. Deus, Ele começou a pedir tudo na minha vida. Por que o Senhor está me pedindo tudo? E aí eu abri em João 4:10. E João 4:10 diz o seguinte, vou ler de novo com vocês. Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Momentos antes, Jesus estava pedindo água para aquela mulher. A mulher do poço, ele estava pedindo água para aquela mulher, e na hora que ela respondeu, ele falou isso para ela. Ou seja, Deus estava pedindo tudo. Mas o que ele queria me pedindo tudo? Simplesmente me dar tudo dele. Deus, ele pede tudo para ti, tu dá aquele teu tudo como se fosse muita coisa. Mas o tudo dele é muito maior do que o teu tudo. O tudo dele, velho, é muito maior. Tanto que, na hora que eu estava numa vida totalmente errada, o que me motivou a largar a minha vida e começar a caminhar com Deus era uma palavra simples. A minha vergonha em público, pelo fato das pessoas saberem o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, ela é muito menor do que o que Deus tem para a minha vida. Muito menor. Muito menor, muito menor. Cara, na hora que eu coloquei isso na minha cabeça, comecei a praticar, eu me esforcei por isso. Eu fui atrás disso. Eu entendi que quem estava me pedindo algo queria me dar tudo. Quem estava me pedindo tudo queria me dar tudo. E eu comecei a querer viver essa palavra. Amém? Vocês estão entendendo não, né? Vocês estão muito desanimados para quem está entendendo. Essa palavra queimou no meu coração essa semana. Ó. Se liga. E aí o versículo-chave eu já li com vocês, que é Mateus 11:12. E aí, ó, sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus viva, quando lemos até os dias de hoje, a gente não leu, né? Desde os dias de João Batista até os dias de hoje. Não tem lá? Ou eu estou mentindo? O evangelho ele é tomado pelo esforço. Se tem lá até os dias de hoje e a Bíblia é uma palavra viva, então quer dizer que essa palavra é para mim e para você. Você já parou para pensar? Até os dias de hoje. Tu está lendo que dia? A gente está lendo no dia 4 de setembro de 2021. Até os dias de hoje. Senhor, vale para hoje ou foi só para o dia que o cara lá escreveu? Vale para hoje mesmo? Se eu abrir amanhã e ler desde os dias de João Batista até os dias de hoje, vale para hoje também essa palavra? Sim. Ou seja, até os dias de hoje, eu e você estamos dentro dessa palavra. Amém? Interajam comigo que eu vou começar a dar voador em vocês. Ou seja, o que é o evangelho? Alguém sabe me dizer o que é o evangelho? Cheio. Eu já estou ouvindo a galera cochichando ali. O que é o evangelho? O evangelho são as boas novas de Deus, são os ensinamentos das boas novas de Deus. Ou seja, vamos lá. As boas novas de Jesus. Deus nos chama para trabalhar e investir na eternidade. Eu quero que você entenda que Ele nos chama para entregar algo muito bom, uma notícia muito boa. O evangelho é tomado pelo esforço, as boas novas de Deus, elas são tomadas pelo esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, e Ele nos chamou para entregar as boas novas, entregar o evangelho aos perdidos. Ou seja, cara, eu e você somos chamados para nos esforçarmos para entregar as boas novas, entregar uma boa notícia. Por favor, alguém aqui gosta de dar uma boa notícia? Não é bom dar uma boa notícia? Você chegar assim e falar, cara, eu tenho uma notícia top para ti. Não, o João chegou morto de feliz para mim hoje.
Que eu acho que realmente foi um milagre. O João, ele ganhou em primeiro lugar. Eu acho que foi um milagre, realmente. Ele veio me entregar uma boa notícia hoje. O cara chegou já animadão, já. Tirando a medalha da mochila, viu? Ó, quem jogou lá com ele. Tirando a medalha da mochila. Aí, pai, ganhei hoje. Primeiro lugar. Ou seja, para entregar uma boa notícia, todo mundo fica muito animado. Da mesma forma, cara, é o Evangelho de Deus. O que nós precisamos entregar para as pessoas? Cara, existe um Deus que nos criou. Esse mesmo Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E o propósito dele não é com que nós nos tornemos pessoas inúteis, mas sim pessoas úteis, não somente aqui na terra, mas na eternidade. Bora? Tem muita coisa para ser vivida, tem muita coisa para alcançar, tem muita coisa para viver, cara. Olha o tanto que é uma notícia boa. Muita gente se mata, por quê? Porque não tem propósito. Porque não vê propósito. Não é nem porque não tem, é porque não vê propósito na vida. E nós, o meu e o seu papel, é entregar as boas novas desse Evangelho. Entregar as boas novas de que existe um Deus que morreu por ela. Existe um Deus que se sacrificou por ela. Amém? Vocês estão me entendendo? Está queimando o coração de vocês? Amém. Glória a Deus. Agora sim, eu estou começando a sentir o negócio. Vou precisar dar uma voadora, não. Vamos abrir lá em Filipenses 1, 29. Filipenses 1, 29. Filipenses 1, 29. O que eu falei? Amém. Amém, Lilian, viu? Lilian tá babona hoje. Amém, vamos lá, ó. Se liga aí, presta atenção. Presta atenção. Pois vocês receberam o privilégio de não apenas... A galera tá nem sabendo, mano. Pois vocês receberam o privilégio de não apenas... Amém. Mas também de sofrer por ele. Ei, sofrer é bom. Sabe por quê? Porque tu sofre pelo teu sonho. Tu sofre por um bocado de coisas na tua vida. Então sofrer é bom, não é não? A gente se esforça, a gente sofre, a gente se dedica mais quando a gente quer algo. Então sofrer é bom. Agora sabe o que é ruim? Você ficar somente olhando para o teu sonho. Olhando. Um dia dá certo. Um dia eu alcanço isso daí. Perguntar aqui para o João, pergunta assim, João, se eu chegar lá, todo dia de manhã, 6 horas da manhã, eu vou acordar só para ver vocês jogando vôlei. Só para ver. Eu vou aprender? Eu vou me tornar um campeão, que nem tu. Ou seja, vai chegar uma hora que eu vou desanimar. Por quê? Porque eu nunca vou ser que nem esses caras. Eu nunca vou ser que nem o cara que está conquistando o mesmo sonho que eu queria. Eu nunca vou chegar onde o fulano de tal está chegando. Por quê? Porque eu não sofro por isso, eu não me esforço por isso. Então Filipenses 1,29 diz o seguinte, ei, não é só para crer. Não é só para dizer, que legal. É para você viver, é para você sofrer por isso. É para você realmente alcançar um objetivo. Esse objetivo é meu e seu. Não é só para você ficar crendo em mim, na verdade é para você também sofrer comigo, sofrer por mim. Amém? Vocês estão dormindo? Então acorda! Glória a Deus! E vamos lá. Deixa eu virar aqui de novo. Então vamos entrar nas 5 características do Evangelho do Esforço. Quais são as 5 características, Jessé? Quais são, então, os 5 passos, as 5 características para eu viver esse Evangelho do Esforço? Ou seja, as boas novas pela qual eu me esforço, pela qual eu me esforçarei. Vamos lá, primeira característica. Não posso ter vergonha do Evangelho. A primeira característica é essa, não é? Se tu tem um sonho, vamos lá, gente, se tu tem um sonho, tu tem vergonha de contar esse sonho para alguém? Tu tem vergonha de viver esse sonho? Se tu tiver vergonha é porque tu não quer viver esse sonho. É fato. Podem estar frescando contigo, podem estar te zoando, mas tu não tem vergonha desse sonho. Se você tem vergonha é porque você não quer viver.
Agora, quando você quer viver um sonho, você fica que nem sabe quem? Você fica que nem José. Conta até para os irmãos que no sonho dele eram escravos dele. No sonho dele eles se curvavam diante dele. Ou seja, o cara é tão animado com o próprio sonho que ele não tem vergonha do próprio sonho. O primeiro passo para eu viver esse evangelho do esforço é eu não ter vergonha do evangelho. Vamos abrir lá em Romanos 1,16. Vamos lá. Vocês não estão entendendo, não. Eu acho que daqui para o final vocês começam a entender. Romanos 1,16. É para sair daqui dando voador, assim. Dando voador em demônio. O ato profético de hoje vai ser... dando voadora no diabo. Bora lá. Romanos 1,16 diz o seguinte: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Vocês não entenderam. Eu sei que vocês entenderam. Sabe por que eu sei que vocês entenderam? Porque eu sou professor. E eu sei que quando o professor fala só uma vez, o aluno fica... pizza, né? O cara tá viajando. Tu viu o TikTok? O cara tá viajando. Na segunda, o cara já começa... eita, o cara tá repetindo, é importante. Vamos lá. Pois não me envergonho do evangelho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Ou seja, por que o apóstolo Paulo não se envergonhava do evangelho? Simples, simples. Porque o evangelho de Deus, as boas novas de Deus, é nada mais, nada menos do que o poder de Deus em ação, na prática. Na prática. Tá ligado o que é tu chegar do lado da pessoa? Não vou virar muito não, porque o cara tá aqui, né? Vou dar trabalho pra ti não. Vamos lá. Tá ligado? Vem aqui, Yasmin. Pronto. A Yasmin vai vir aqui, tá certo? Obrigado. Vamos lá. Eu creio em Deus. A Yasmin não crê. Amém? Eu creio em Deus. E aí, pelo fato de crer em Deus, eu chego aqui do lado da Yasmin. Ela não sabe que eu creio em Deus, mas eu creio em Deus. Tem alguma mudança se eu não falar? Tem alguma mudança se eu ter vergonha e não proclamar? Há alguma mudança? Agora, se eu falar um bom dia, se eu começar a conversar, se eu começar a meter Deus no assunto, eu vou ver o poder de Deus em ação. Sabe o que é o poder de Deus em ação? Cara, quando eu tô contigo, eu me sinto uma energia tão positiva. Eu sinto uma vibe tão boa, pode ser da Lesme. Eu sinto uma vibe tão boa. Alguém já ouviu isso? Já? Ou seja, na hora que você começa a abrir a boca e não se envergonhar daquilo que você vive, você começa a ver o poder de Deus entrando na pessoa. A palavra de Deus entrando nela e germinando. Aquela semente crescendo e tempos depois, a pessoa chegar e falar: cara, tô precisando conversar contigo, velho. Porque contigo eu me sinto mais à vontade. Não sei porquê, mas eu me sinto mais à vontade. Sabe o que é isso? Poder de Deus em ação. Poder de Deus em ação, não é técnica. É o que eu falo para os meninos aqui. Não é técnica para chegar nas pessoas e falar das boas novas. Na verdade, não precisa nem de técnica para isso. Eu estou falando algo tão bom. Não precisa nem de técnica para isso. Não é a forma como você chega. Não é o jeito como você fala. É nada mais, nada menos do que você não ter vergonha e ver as coisas acontecerem. Se eu não tenho vergonha daquilo que eu vivo, a forma como eu falo, independente de como seja, ela vai alcançar o coração daquela pessoa. Ela vai germinar no coração daquela pessoa e vocês vão começar a ver o poder de Deus em ação. A pessoa do nada começar a chorar numa conversa contigo. Vale, o que foi? Eu estou sentindo um negócio entrando, um negócio dentro de mim. Eu estou sentindo do nada uma vontade de chorar, um arrependimento grande. Poder de Deus em ação. É só isso, meu amigo. Como é que eu faço para viver isso então, Jessé? Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Ah, meu Deus do céu. Teve uma vez, eu acho muito engraçado essa vez. Eu estava lá na faculdade. E aí um amigo meu, de tempos, ele sabia que eu era da igreja já e tal. A gente se reencontrou na faculdade.
E aí ele estava vivendo uma outra vida totalmente diferente da minha, começou a falar de uma menina lá, que ele estava ficando, não sei o que, blá, 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 eu ouvindo, e tal. Aí eu ia para casa de ônibus, ele ia de carro. Eu falei assim, macho, tu pode me dar carona só até a parada de ônibus lá do Iguatemi? Era a mesma coisa para mim, gente. Não fazia sentido eu pegar uma carona da Unifor para o Iguatemi, porque o ônibus passa na Unifor e passa no Iguatemi, então não tinha para que eu pegar. Mas eu botei na cabeça dele que eu precisava daquela carona, sendo que ele precisava. E aí cheguei, a gente entrou no carro, continuou a conversa, eu falei, cara, seguinte, ele disse que estava reclamando de odor no braço. Aí eu entrei no carro, falei, seguinte, velho, antes de a gente terminar essa carona aqui, eu posso orar por ti? Posso orar por essa dor no braço? Ele, pode, velho. Aí eu botei a mão aqui, papai, já era. Senhor, em nome de Jesus, que toda dor, meu Pai, saia, meu Deus. É só isso que eu te peço, para que seja manifestado o teu nome e ele creia no Senhor. O cara terminou a oração aqui, o cara... Ei, macho. Aí botou pra cima assim, ei, mano, não conseguia nem fazer isso, velho. Ei, macho, o que foi isso, mano? O cara ficou impressionado, eu, macho. É Deus. Essa cura, isso que Deus está fazendo contigo, não é só isso que Ele quer fazer. Ele quer transformar, Ele quer viver contigo. O cara começou a encher o olho de água. Aí eu falei, mano, vamos orar de novo. Fiz uma oração pela vida dele e tal. Pronto. A semente foi plantada. Eu vi o poder de Deus em ação. Eu vi como Deus age. Não é a forma como eu faço, não é a forma como eu falo. É nada mais nada menos do que não ter vergonha daquilo que eu vivo. Amém? Então vocês pegaram a primeira coisa, não ter vergonha do Evangelho. Primeiro passo para eu viver esse Evangelho do esforço. Segundo passo, eu devo ser perseverante. Quem aqui gosta de desistir? Levanta a mão. Tô entendendo. Aqui ninguém gosta de desistir, né? Vamos lá. Então eu devo ser perseverante. Vamos abrir lá em Romanos 5, do 3 ao 5. Romanos, capítulo 5, versículos 3 ao 5. Essa palavra era para vocês estarem... Ai, meu Deus, que top. Estou te falando. Vamos lá. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades. Que loucura é essa, Paulo? Deixa eu ler de novo. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. É isso. Vamos lá, deixa eu ler de novo. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento, para desenvolvermos perseverança. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ei, para de mimimi. Se alegra com isso daí. Se alegra com a dificuldade. Se alegra com a perseverança. Se alegra com a tribulação. Por quê? Porque é a melhor escola. É a melhor escola para a tua vida. Isso vocês não aprendem no colégio, isso vocês não aprendem em nenhum outro lugar. Sabe o que eu acho massa da galera do esporte? É porque vocês são perseverantes. É desde pivete, treinando a mesma coisa, para se capacitar cada vez mais, e tá lá direto no treino, A perseverança, depois ela se torna o quê? Produz o caráter... Não gosto dessa versão, eu quero outra. Vou pegar aqui, ó. Cadê? Pronto. Versão Almeida, revista e atualizada. A perseverança, experiência. A experiência, aqui, ó. Ou seja, quando eu persevero, isso me dá experiência. É ou não é? Estou mentindo? Tá vendo como a Bíblia ela é tão simples, ela é aplicada no teu dia e tu não sabe. A perseverança, seja no meu colégio, como falei para vocês, sou professor, o que eu faço com o aluno? Cara, vamos lá. Eu sei que para ti a matemática é horrível, é um bicho de 7 cabeças. Mas vamos perseverar nisso aqui? Essa perseverança ela vai começar a dar experiência. Como assim, Gessé? O aluno vai bater o olho numa questão. Essa questão aqui é parecida com aquela que eu fiz. A experiência dele em questões. Mesma coisa no vôlei, mesma coisa em qualquer lugar.
Essa experiência, ela produz esperança. Por quê? Porque na hora que o aluno vê a questão, se familiariza, dá para passar de ano agora. Dá para passar, agora dá para seguir em frente. Ou seja, tenha bom ânimo em meio à dificuldade, tenha bom ânimo em meio à tribulação. Se o teu dia está ruim, tenha bom ânimo. Por quê, Jessé? Porque isso vai ser história para tu contar. Vai ser história para tu contar para os teus discípulos, vai ser história para tu contar para os teus filhos. Eu parando para pensar, eu percebi que a maioria das pessoas mais velhas, elas não comentam com um sorriso no rosto as coisas boas que elas viveram. Como assim as coisas fáceis, na verdade? Sabe o que elas comentam com um sorriso no rosto? Meu filho, na sua época, eu andava 20 quilômetros para o colégio, atravessava um rio, e não sei o quê, e coisa e tal, e era isso, e era aquilo, e é tipo assim, feliz. Hoje é muito fácil. Na sua época, na sua idade, fazia isso, aquilo, pá, e não reclamava de nada. Hoje é muito fácil. Por quê? Porque o que vai alegrar a gente é aquilo que a gente passou com esforço. O que vai alegrar a gente não é o que a gente viu. O que vai alegrar, João? O que vai alegrar? É o olhar, fui campeão. Mas por que eu fui campeão? Macho, o quanto eu me esforcei para isso. O quanto eu tenho me dedicado para isso. O quanto as coisas não vêm do nada. E por isso eu estou aqui. Ou seja, o esforço, ele nos dá prazer. Ele nos dá prazer. O sofrimento na tribulação é para gerar prazer em nós. Então deixe de mimimi. Deixe de se fazer de coitadinho. E dizer que a tua vida é mais difícil que a dos outros. E dizer que o teu problema é maior que o dos outros. Vai fazer o contrário. Vai olhar assim, cara, o meu problema é o menor de todos. Eu vou passar e já era. A minha vida ela é muito melhor que a dos outros. Eu vou logo para frente e já era. Tenha bom ânimo em meio à tribulação, porque a tribulação gera perseverança. Você não vai desistir fácil. Você não vai parar fácil. Ninguém vai te paralisar. A perseverança ela produz experiência. Você vai olhar para o teu caminho. Você vai olhar para a tua jornada. Você já vai saber o que fazer. Vai saber como lidar. Vai ter maturidade para as coisas. A experiência vai gerar esperança. Se eu cheguei aqui, Deus ele vai me levar até o fim. Se eu estou aqui, Deus ele vai me levar até o fim. Amém? Amém. Vocês estão entendendo não? Amém? Ou seja, Deus não coloca tribulação nas nossas vidas para que soframos, mas sim para que vivamos e sejamos fortes. Quer que eu dê um exemplo disso para vocês? De que Deus ele não coloca provação na tua vida para que você sofra, e sim para que você passe, para que você tenha provação e que você seja forte? Vou dar um exemplo. Países que vivem em guerra constante são países mais desenvolvidos. Vou dar um exemplo para ti, Israel. Aquele país que é minúsculo. Vive em guerra, cercado de inimigos. O que eles têm para oferecer, Jessé? Só a melhor tecnologia em medicina do mundo. Só a melhor tecnologia bélica do mundo. Só as pessoas mais inteligentes do mundo. Só os maiores desenvolvedores da Apple agora. Só os melhores. Por que, Jessé? Porque eles não acordam e veem folga no dia deles. Eles acordam, veem o inimigo e falam, não posso baixar a guarda. Eu preciso ser o melhor hoje. No outro dia, eu não posso baixar a guarda. Eu preciso ser o melhor hoje. E por que tu quer baixar a guarda, velho? Tu não quer ser o melhor? Tem até um meme que às vezes é a nossa cara. Que é assim: mar calmo nunca fez bom marinheiro. Beleza. Aí o meme: e quem disse que eu quero ser marinheiro? Às vezes a gente é desse jeito. Quem disse que eu quero ser o melhor, José? Vai dizer que você não quer ser o melhor naquilo que você faz. Você quer. Você quer ter prazer em ser o melhor. Você quer ter o prazer em entregar algo bom. Em ser bom. Então não baixe para a tribulação. Não baixe. Coloque um sorriso no rosto.
e fala, cara, minha vida é assim, mas eu tô vencendo. Eu vou vencer. Amém? Já diminuiu os amém já. A galera não gosta de tribulação. Se eu tivesse falado que hoje a tua tribulação vai acabar. Aí todo mundo, amém, glória a Deus. Aí eu falando pra vocês, ó, galera, não vai acabar. Na verdade, vocês têm que botar o sorriso na cara e seguir em frente. Aí, amém. Amém, é isso mesmo. Já dá aquele desânimo, né? Beleza, vamos lá. Terceiro ponto. O evangelho, ele é um evangelho de amor e não de paixão. O primeiro ponto que eu falei é o seguinte, eu não posso ter vergonha. Segundo ponto, eu devo ser perseverante. O terceiro ponto, o evangelho, ele é de amor e não de paixão. Sabe qual é a diferença de amor e paixão? É simples. O amor, ele não é um sentimento. O amor, ele não é algo. O amor, ele é alguém. O amor, ele é algo bem mais concreto. A paixão, ela já é um sentimento que vai e volta. Por exemplo, a felicidade. A alegria, na verdade, ela é um sentimento. Tem horas que você está feliz, tem horas que você está triste. A raiva é um sentimento. A tristeza é um sentimento. Essas coisas são sentimentos. E a paixão também é um sentimento. Agora eu vou me dedicar para Deus. Agora eu vou ser forte. Agora eu vou ser o top. Agora eu não quero nem saber. Eu vou acordar 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. E vou orar até as 10 da noite. E agora é assim. Eu estou na paixão, estou naquela pegada. Você começa a se entregar e tal. Aí dá uma tropeçada. Velho. Não, mas vamos continuar. Da segunda à terceira você começa a desanimar e fala, não dá certo para mim isso aí. Por quê, gente? Porque eu tentei de tudo. Segunda semana. Eu tentei de tudo. Eu fiz de tudo. Segunda semana. Cara, não é questão de intensidade em viver. É nada mais ou menos que a constância em viver. A constância, ela dá em mim e você a maturidade. Ela gera em mim e você a maturidade. Momentos, nós iremos ser intensos. Em momentos, nós iremos ser mais calmos. Eclesiastes 3 fala isso, olha, há tempo para sorrir, há tempo para chorar. Há um tempo determinado para todas as coisas. E não quer dizer que nesses tempos de tristeza Deus não está contigo. A música que a gente cantou é justamente o quê? No mais profundo mar, na maior tempestade, se na escuridão eu estiver, o Senhor vem. O Senhor está comigo. Pronto. Na alegria, a gente está aqui com Deus, Pai, pulando e festejando. Mas no mais profundo mar, na maior tristeza, na maior profundidade, o Senhor também está. Se eu correr, se eu ir ao mais fundo vale e me esconder ali, Davi fala o quê? O Senhor está ali. Se eu correr até a mais alta montanha, ficar sozinho, o Senhor também está ali. Eu não tenho como me esconder de Ti, Deus. O Senhor está ali. Ou seja, cara, se fosse paixão de Deus por nós, Deus ele já tinha largado a gente há muito tempo. Vocês não acham, não? Se Deus ele tivesse uma paixão no coração queimando, eu amo os meus filhos, eu amo a minha criação, vou te lascar. Eu amo de novo, não sei o quê. Fez merda de novo, velho. Chato. Eu amo de novo. Vai ficar aquela situação. Acho que a gente ia, tipo assim, se fosse um vento, ia ser vento forte, aí calmaria. Aí vento forte empurrando a justiça de Deus indo assim na nossa vida durante o dia. Do nada tem um furacão sobre Fortaleza. Aí dá um solzinho. Um furacão de novo. Não, um solzinho porque agora eles estão muito bonzinhos. Ou seja, não é paixão, é amor. O amor ele é decidido. O amor ele age com base em uma decisão. Então o meu evangelho para com Deus, se eu quero viver com Deus, o evangelho do esforço, eu devo colocar amor no meu coração e não paixão. Vocês estão entendendo? Então, massa a intensidade. Muito massa. Aproveita o momento de intensidade. Mas não larga no momento de tristeza. Não larga. Não larga, velho. Tenha bom ânimo em meio à perseverança. Tenha bom ânimo porque isso é amor. É isso que faz a gente viver o poder do evangelho, cara. Como eu falei pro Biel esses dias, hoje na verdade, falei, Biel, eu tenho percebido que a Bíblia ela ensina a gente não a ser grandes pessoas espirituais,
Mas a Bíblia ela tem ensinado a gente nesses últimos dias a ser humano. A aprender a ser gente. A aprender a tratar os outros. A aprender a ter maturidade para as coisas. O que a Bíblia mais tem me ensinado nesses últimos dias é saber sentar e conversar. Saber sentar e colocar os pingos nos is. Saber sentar e organizar as coisas. Saber ser humano. Largar de ser infantil, largar de ser criança. Saber ser gente. Ou seja, não é a coisa mais espiritual do mundo. Na verdade é uma decisão. Nessa decisão você vai ver muito poder. Mas é só uma decisão. É só uma decisão. Amém? Já diminuiu os amém? Amém? Vamos lá então, ó. Já falei sobre a diferença em amor e paixão. E aí eu quero que você abra lá em 1 Coríntios 13, 7. Primeira Coríntios 13, 7. Se liga aí. Vamos lá. O amor nunca desiste. O amor nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Olha a definição de amor. Vamos lá. O amor nunca desiste. O amor nunca perde a fé. Vamos trocar essa palavra fé por palavra confiança. O amor nunca perde a confiança. Falhou? Eu confio em ti ainda. Errou? Eu confio em ti ainda. Eu confio. Eu entrego a mesma responsabilidade em ti. Olha que loucura. O amor de Deus com a gente. Quem aqui não é falho? Por favor, levanta a mão. Levanta, gente, vai. Não tem vergonha não. É porque a pessoa que não é falha não quer levantar a mão porque ela não quer ser orgulhosa, entendeu? Aí ela não quer falhar nisso. Ou seja, todos nós somos falhos, cara. Todos nós somos falhos. Mas o amor, ele nunca perde a fé. Nunca. Conversando com o Biel hoje. Muito produtiva a nossa conversa, viu, Biel? Muito produtiva. O que eu vou dizer? Só saiu palavra boa. O que importa não é o meu erro, mas sim o que eu faço diante do meu erro. E aí, o que você tem feito diante do seu erro? Será que você tem desistido? Deixa quieto. Ou você tem realmente tentado acertar de novo? Aquela música que eu canto, geralmente, compus há um bom tempo. Vou correr sem medo de errar. Foi justamente isso que Deus estava ministrando na minha vida. Ei, eu sei que você é falho, mas volte a correr. E não tenha medo de errar. Volte a correr. Volte a correr. Ou seja, o que você tem feito? O que eu e você temos feito diante dos nossos erros, das nossas falhas? A gente tem parado, a gente tem continuado para tentar acertar. O amor, ele não perde a confiança. O amor sempre tem esperança. Tá a coisa mais difícil, eu tenho esperança. Tá mais impossível, Jesus, tu não tem noção, tu não sabe. Minha vida tá muito difícil. Em casa é a situação assim, assim, assim. Quando eu vou para a faculdade é assim, assim, assim. Quando eu vou sair com os meus amigos, que amigos eu tenho, eu começo a perceber que a galera não tá mais comigo. Começo a perceber isso e aquilo. Gessé, a minha vida tá um caos. O amor em Deus, o amor de Deus, sempre tem esperança. Sempre. O amor de Deus sempre se mantém firme. Sabe aquele negócio que você pode, pisar, que você pode andar tranquilo? O amor de Deus, ele sempre se mantém firme. Olha a diferença de amor para paixão, velho. Então, vamos lá. Se essa é a definição de amor, se ele nunca desiste, nunca perde a confiança, sempre tem esperança, sempre se mantém firme, quando foge disso é o quê? Quando foge disso é o quê? Quando foge disso é o quê? Então não vem me dizer que é amor, é paixão. Não vem me dizer que é amor, é paixão. Porque nesses últimos dias,
O que a nossa geração mais tem feito é deturpar a definição de amor. É fazer com que a gente nem entenda o que é o amor. 1 Coríntios 13, a definição de amor. O amor não é algo, o amor não é alguma coisa, não é um sentimento, o amor ele é alguém. O amor ele é Jesus. O amor ele é alguém. É algo concreto, é algo firme, é algo que não desiste, é algo que não perde a fé, é algo que sempre tem esperança e é algo que sempre se mantém firme. É o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de eternamente. Amém? Ou seja, velho, é isso. Olha o que tem nos esperando. Viva esse amor. Viva esse amor. O quarto ponto. O amor de Deus, ele requer total entrega. Ele requer uma total entrega. O evangelho do esforço, se eu estou me esforçando, ele deseja de mim uma entrega total. Não é parte dela. Vai me dizer que você quer parte de Deus. É engraçado. Pronto. Vai me dizer que você quer uma cédula de R$200. Alguém que já viu a cédula de R$200 é feia, né? Mas a gente quer, né? Porque vale 200. Agora uma cédula de R$200 você quer. Mas uma cédula de R$200 rasgada. Você quer? Não vale, filho. Não vale. Muito difícil de aceitar. Hã? Qual o quê? Quarto ponto? O quarto ponto requer total entrega. Ou seja, ninguém quer uma cédula de R$200 rasgada. Vai dizer que você quer as bênçãos de Deus por parte. Vai dizer que tu quer um carro sem roda. Tu vai dizer que tu quer uma casa sem chave. Eu quero uma casa. E dá uma casa com 7 trancas sem chave, sem nenhuma chave, janela tudo trancada. Aí dormir no quintal. Todo dia é minha casa. Ou seja, vai dizer que Deus ele quer morar dentro de você só em uma parte. Vai dizer que Deus ele só quer entrar em um cantinho do teu coração. É total entrega. E quando você entrega o seu total, é como eu falei lá no início, o meu total é o total dele. Quantos aqui? Chega quando eu lembro disso, eu começo a rir assim do nada. Quantos aqui já viveram loucuras muito loucas aqui na igreja? Orando aqui na igreja. Deixa eu ver se eu tenho bem aqui. Cadê? Ó, eu tenho até um áudio. Aqui, ó. Sabe o que foi isso aqui? Pra quem não sabe o que a gente é, foi nada mais nada menos que umas 15 pessoas, eu não sei nem se tinha mais do que isso, dentro de uma salinha. Assim que terminar o culto, a galera vai te apresentar lá. Dentro de uma salinha. Uma galera que se entregou 100%. Ah, não quero saber. Eu não sei se eu vou morrer, eu não sei se eu vou ficar vivo. Eu só vou, Deus, eu tô aqui. Macho, foi um dos dias mais loucos da minha vida. Acredito que foi um dos dias mais loucos da nossa vida como igreja. E foi nada mais, nada menos. Foi um dia simples, não tinha ninguém famoso, que como eu gosto de dizer aqui, não tinha um grande pregador, não tinha um grande cantor. Não era um dia de culto, era só a galera doida, vindo um dia aleatório da semana para entrar numa salinha e se entregar. Eu não sei o que o Senhor quer, eu não vim te pedir nada, eu só quero o Senhor. Eu só estou te entregando tudo. Loucura. Era muita visão, muita revelação. O fogo de Deus descendo, todo mundo sentindo, era palpável. Outro dia que eu me impressionei muito, foi um dos dias que até hoje eu ainda estou estudando, John, mas eu acho que tu foi transladado. Sem brincadeira. Não estou zoando. Eu estava sentado aqui orando, estava de costas, e aí quando eu
tava aqui de boa, tocando violão. O Joe passou assim na minha frente. Eu senti a presença de Deus de uma maneira muito forte, muito forte. Eu tinha sentido isso uma vez na minha vida só. Aquela presença que você sente medo de morrer, de tão forte que é. É loucura. Você sente medo de morrer real, tipo assim, macho, eu vou morrer, já era. E aí era um calafrio em cima de calafrio em cima de calafrio. Macho, o que é isso? E ele tava andando assim bem lento mesmo. E aí eu comecei a ter uma visão da igreja assim, lotada de pessoas assim atrás de mim, eu tava sentado bem aqui. E ele tava bem lento, eu abaixei de novo a cabeça, fechei o olho, eu acho que eu fechei o olho por uns 3, 4, 5 segundos. Quando eu abri o olho de novo, o Joe não estava aqui, o Joe estava já lá no final. Só daria certo acontecer isso se o Joe fizesse isso aqui, ó. Voltasse pra cá andando assim, ó. Só daria certo se fosse assim, velho. Foi muito rápido. Mas o mais impressionante não foi isso. O mais impressionante foram 3 pessoas terem a mesma visão. A mesma visão. As mesmas pessoas... Aqui sentadas, várias pessoas sentadas. Aqui no altar, repleto de anjos. Tinham vários anjos enormes e os 3 viram a mesma coisa. A gente não conversou, a gente não trocou ideia sobre, só foi no final que a gente olhou assim. Falou, o que tu viu? Eu vi isso e isso. Não, eu vi isso e isso também. Caraca, eu vi isso e isso. Só que foram de ângulos diferentes, se liga? Eu vi atrás de mim. O Joe, como estava lá atrás, ele viu atrás das pessoas. E o João, que estava sentado ali, ele viu a mesma coisa, ele olhou para o altar, ele viu os anjos, a mesma coisa. Por que, Jessé? Porque a gente se esforçou para entregar tudo. A gente tem se esforçado, na verdade é constante, todo dia, uma entrega total. Não tem como você não viver uma loucura com Deus. Sabe como é que é o nome desse áudio que eu mostrei para vocês? O nome desse áudio é chapação. Você fica tão louco, mas tão louco que você não sabe nem o que... Se fosse uma pessoa de fora assim, não, estão bêbado, ou então usaram uma droga muito pesada, ou alguma coisa do tipo. Acho que isso daí não é nem cheirar, eu não sei nem qual é a pior forma. Por quê? Porque a presença de Deus ela vem de uma maneira tão forte, mas tão forte, que você sai de si, que você não é mais você mesmo. O seu eu não existe mais, a tua vontade não existe mais, porque você se esforça para viver as boas novas. Porque você se esforça para se entregar. Amém? E o quinto e último ponto é colocá-lo em primeiro lugar. Ou seja, Jessé, durante toda essa caminhada aqui na nossa pregação, nessa palavra que está sendo dada para a gente hoje à noite, o primeiro ponto diz que eu não devo ter vergonha. Beleza, entendi. O segundo ponto diz que eu devo ser perseverante. Eu já estava vindo para o culto a fim de desistir. Amém, já não vou mais desistir hoje. Vou largar a voadora no diabo, vai. Terceiro, o evangelho ele é um evangelho de amor e não de paixão. Já entendi, às vezes quando eu estou naqueles picos de não querer vir, de não querer fazer, naquele desânimo, eu devo continuar amando, é isso? É isso, beleza. O quarto ponto, ele requer total entrega. Ou seja, se ele requer total entrega, ele quer mais, Jessé? Ele quer mais. Amanhã ele vai querer mais também? Vai, porque amanhã é um novo dia e vai de um novo tempo que começou. E é isso. Ou seja, ele quer mais. E o quinto ponto, simples, colocá-lo em primeiro lugar. Você só faz todos esses 4 pontos para o primeiro lugar na sua vida. Você só faz todos esses 4 pontos para quem é primeiro lugar na sua vida. Não tem como. Prioridades. Nada mais ou menos que prioridades. Eu tenho 24 horas no meu dia, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer não sei o que lá, pá. Escolhi o que é prioridade, o que não for, deixo para depois e vai que vai. Ou seja, como é que eu aplico esses 5 pontos? Somente se eu colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Somente se eu colocar em primeiro lugar minha vida com Deus. Somente se eu colocar em primeiro lugar quem me criou. Quem me criou. Poxa, velho.
É só colocar em primeiro lugar quem te criou. Às vezes a gente tem tanta dúvida do que a gente vai fazer da nossa vida e a gente não se toca para perguntar para o nosso fabricante. A gente quer discutir com as outras peças do jogo. A gente quer discutir com as outras fabricações. E aí, o que tu acha? Que é pra tu viver? Por que a gente está aqui? Por que a gente vive aqui? E aí, qual é o nosso propósito de vida? Aí o outro, também não sei não, porque eu não criei nada também, sou que nem tu. Aí vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro. Procurem pessoas e pessoas e todos nós somos criação. A gente não é criador. A gente não tem a resposta. Eu dou até uma analogia simples. Quando você vai perguntar a função de um relógio, qual é a melhor pessoa para perguntar? Para quem criou aquele relógio. Simples. Quando você vai perguntar qual é a função de uma câmera, para quem que você vai perguntar? Para o Normando? Não. Você vai perguntar para quem criou a câmera. Onde é que tem, Gessé? Então, quer dizer que eu vou lá no cara, vou tacar daqui para, sei lá, onde é que essa câmera foi fabricada, não sei se foi daqui lá para a Coreia, para perguntar para o fabricante como é que funciona essa câmera? Não. Tem um negócio que a gente nem liga, mas existe. É uma tecnologia nova que eles estão desenvolvendo agora. Manual de instrução. Manual de instrução. Muito massa, muito útil. É porque a gente joga fora. Gessé, então qual é o meu manual de instrução nessa analogia toda? A Bíblia. Sabe aquele meme do negão? A Bíblia, velho. A Bíblia. O que eu devo fazer? A Bíblia. Quem sou? A Bíblia. O que eu devo? A Bíblia, velho. Colocá-la em primeiro lugar. Colocá-la em primeiro lugar. É o passo principal para nós vivermos todos os outros 4. É o passo primordial. Mateus 6,33. Abra comigo. Mateus 6,33. Eu acho que a galera já está ficando com fome. David já prepara as vitaminas. Não seja que nem o Pablo não, viu? Pablo, quando tu estiver assistindo esse culto. Vamos lá, Mateus 6,33. Diz o seguinte, ó. Ei! Tem alguém aí? Tem alguém aí? Busquem em segundo lugar o reino de Deus, é isso? Busquem em terceiro lugar o reino de Deus, é isso? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, é isso? E a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Todas, ou seja, é eu me importar com as coisas de Deus, é eu me preocupar com as coisas de Deus, é eu fazer as coisas de Deus, que todo o resto Ele resolve. Todo o resto, Jesus ele sentou ali com a galera, falou, olha, por que vocês se preocupam com o que comer? Parece até um negócio meio hippie, né? Cara, por que tu se preocupa com o que comer, velho? Por que tu se preocupa com o que vestir? É um negócio meio hippie, assim, meio... E aí, vai vestir o que então, Jesus? Rapaz, nem as flores do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiram tão bem como as flores. É bem natural, entendeu? As plantas. Aí, a comida, a mesma coisa. Sabe o que Jesus estava falando? Eu preciso de gente que trabalha para que o meu reino se cumpra. O salário dos meus filhos é por minha conta. Eu só preciso de trabalhadores. Pelo amor de Deus, peguem a nossa família como exemplo. Peguem os meus pais como exemplo. Uma entrega atrás de outra entrega, uma entrega atrás de outra entrega. A gente saiu de um momento em que os meus pais não somente sustentavam, mas conseguiam dar o melhor todos os dias pra gente. E Deus falou assim, ei, eu não quero assim. Eu quero te pagar. Eu quero dar o teu salário. Vem me servir. Vem me servir. Saímos de lá do Pará. A gente vivia muito bem.
Saímos de lá do Pará, viemos para cá. Tínhamos alguma coisa ainda. Depois diminuiu para nada. Deus ele falou, olha, falou pro meu pai, olha, eu quero você servindo de tempo integral aqui na igreja. Ah, Jesse, mas a igreja é grande, dá um salário pro pastor. Na verdade, a gente nunca teve condições de tirar algo daqui da igreja. Quem é daqui da igreja sabe que todo mês é aquele aperto para aluguel, para a gente pagar as coisas e tal. E amém por isso. E hoje, Jessé, eu agradeço aos meus pais por ter vivido tudo isso. Porque eu não sou quem eu sou hoje por causa das coisas boas que eu vivi, mas por causa da escassez. Eu sou quem eu sou hoje porque eu passei por escassez. Porque os meus pais me fizeram, eu não tenho ódio dos meus pais. Eu realmente já sentei para agradecer os meus pais. Eu falei, pai, eu agradeço o Senhor porque o Senhor não tinha condição. Porque eu sei que se o Senhor tivesse, o Senhor me daria o melhor. E eu seria estragado. Eu não ia dar valor. Ou seja, velho, entrega total. É cuidar das coisas de Deus. Que Deus, ele cuida de todo o restante. Deus, ele se importa comigo e com você. Ele se importa com quem é a imagem e semelhança dele. Ele se importa com quem é espelho dele. Tu já se olhou no espelho borrado? Já não dá aquela vontade de limpar? Não dá? Já olhou? Já saiu? Tá muito borrado esse espelho, mano. Já dá aquela vontade de limpar. Já passa logo a mão. A mesma forma é Deus com a gente. Ei, tá muito sujo. Peraí. Deixa eu limpar. Deixa eu fazer um negócio aqui e tal. O nosso papel é ser espelho. Ele já limpa. Ele já faz tudo. Então entrega. Coloca ele em primeiro lugar. Para encerrar. Eu sei que você já ouviu esse versículo milhares de vezes. Né? Colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Eu sei que você já ouviu milhares de vezes. Eu sei que muitas das coisas que eu já falei aqui você já ouviu milhares de vezes. Várias e várias vezes. Mas a pergunta que eu te faço hoje é a seguinte: você já viveu? Você já viveu? Ouvi, beleza. Agora eu e você, nós estamos vivendo? Ou seja, eu vivo ou eu existo? Eu vivo ou eu existo? Vamos ficar de pé. Loucura, hein? O que tu achou, João? Dá para pirar agora? Dá para entender que o evangelho hoje é do esforço. E só quem se esforça hoje vai alcançar, amém? Amém? É tomado pela força. É tomado pela força. É tomado pela força. É tomado pela força. Só os que se esforçam se apoderam dele.